Boa tarde para você, plantonista. Bem-vindo à TV Plan. Quarta-feira, 15 de janeiro. Um sol para cada um aqui em Poços de Caldas. Um dia muito quente aqui no sul das Minas Gerais. Uma operação conjunta entre as polícias militar e civil foi uma operação de sucesso, porque nessa operação foram duas armas de fogo, diversas munições e também materiais ilícitos. O caso aconteceu aqui no sul de Minas, mais precisamente em Bitura de Minas, na tarde de ontem. A operação teve como objetivo cumprir mandados de busca e apreensão domiciliar que foram expedidos pelo juiz da comarca de Andradas. Os materiais apreendidos foram encaminhados à delegacia da Polícia Civil. E na edição de hoje do Plantão da Tarde você também vai ver: dependentes químicos interditam a Avenida Vereador Edmundo Cardilo, principal via de acesso à zona sul de Poços de Caldas, na manhã de hoje. A polícia militar prende um jovem de 18 anos com 76 buchas de maconha e um pedaço da mesma droga, além de R$ 164 em dinheiro na zona leste. Corpo de Bombeiros e servidores do setor de parques e jardins retiram um enxame de abelha de uma árvore em frente ao INSS ontem à noite. A árvore estava com galhos condenados. Muita coisa para contar na edição do Plantão da Tarde, dando as boas-vindas para você que nos acompanha na live, no facebook.com/tvplanweb. O nosso WhatsApp está à disposição para você interagir conosco. Como sempre, na parte final do plantão, nós temos um convidado. Hoje o nosso tema é sobre a lei do abuso de autoridade. Essa lei que foi aprovada pelo Congresso e já sancionada pelo presidente da República. Ela proíbe que instituições policiais de todo o país realizem divulgação dos nomes e também das imagens de presos em ações de rotinas ou até mesmo em operações, como nós citamos há pouco. Agora, isso passa a ser crime. Essas ações, que até então eram consideradas infrações administrativas ou atos ilícitos, punidos no âmbito civil. A lei entrou em vigor no dia 3 de janeiro desse ano. E vale para todo o país. Para falar sobre a nova lei, eu recebo logo mais o advogado criminalista, Dr. Tiago Félix. Mande a sua pergunta aqui para o Plantão da Tarde, eu espero por você. Um adolescente de 13 anos foi flagrado pilotando uma motocicleta furtada. Essa história, gente, eu fiquei surpreso. Não foi a primeira vez que eu noticiei um caso parecido com esse aqui no plantão, mas mostra como o nosso mundo está ultimamente. Uma criança, gente, um adolescente de 13 anos e uma criança de 7 anos estava na garupa dessa motocicleta aqui na área central da cidade. Foi ontem à tarde. Os menores foram abordados pela Guarda Civil Municipal na rua Prefeito Chagas. A polícia foi acionada também para registrar a ocorrência. E aí começou a enrolação. O garoto que pilotava a moto, o adolescente de 13 anos, ele relatou que a motocicleta era do pai dele. E que o pai teria emprestado essa motocicleta para ele levar o irmão de 7 anos, que estava na garupa, até a casa de um outro familiar. E aí a polícia puxou a placa lá da motocicleta no sistema informatizado. E sabe o que aconteceu, gente? Ficou constatado que a moto não estava devidamente licenciada. Primeiro erro. A moto foi apreendida e encaminhada ao pátio credenciado do Detran. Só que a história não termina aí. Essa história não termina aí porque, segundo a polícia, o adolescente teria se recusado a entrar em contato com o pai dele. O pai teria que acompanhar o adolescente durante essa abordagem e também a polícia queria confrontar ali, confirmar as versões que foram apresentadas por ele. Pode vir na 2 comigo? Tira essa imagem do ar, por favor. Porque o que aconteceu? A polícia seguiria para a casa do infrator. Perguntaram para ele: mas onde você mora, garoto? Onde que você mora? Vocês não vão acreditar, o adolescente passou o endereço errado para a polícia. E aí, durante o trajeto, ele acabou confessando que havia furtado a motocicleta na garagem do prédio que ele mora. Ele seria morador do Jardim Centenário.
O dono da moto foi localizado pela polícia militar. Aí a história começou a fechar. O adolescente foi conduzido para a delegacia da Polícia Civil e a criança de 7 anos foi deixada aos cuidados de uma irmã, uma jovem de 17 anos, também menor de idade. E aí eu pergunto para você, ano retrasado, teve um caso muito parecido, com 2 adolescentes também, só que um tinha 10 anos, esse aí 7 anos de idade, estava numa moto. O caso de 2 anos atrás foi no Jardim dos Estados, um veículo havia sido furtado por um garoto de 14 anos e mais um outro de 10 anos. Que estrutura familiar tem uma criança dessa? O que eles estavam fazendo na rua? É claro que certamente os pais estavam trabalhando, mas de certa forma, né, você vê que ele já tem ali uma certa facilidade até mesmo de contar a mentira. Ele estava de frente a uma autoridade policial, porque geralmente a pessoa ela fica intimidada quando você está sendo abordado. Pode ser pessoa de bem, mas é um pouco estranho quando você é abordado por uma autoridade policial. Mas ele já estava preparado, né? Ele conversou com a polícia, mentiu para a polícia, então certamente já está nesse mundo há algum tempo e é preocupante casos como esse acontecendo com muita frequência aqui em Poços de Caldas. Uma mulher de 46 anos relatou à polícia militar que viveu momentos de horror durante uma tentativa de estupro no início da tarde de ontem. Esse caso vem da Chácara Alvorada, da Zona Leste. Bom, consta no boletim de ocorrência que essa mulher seria vizinha do suspeito. Ele seria um vendedor de produtos de limpeza. O suspeito teria chamado a vítima para que ela fosse até a casa dele para pegar um produto. Ele vende esses produtos, então ele estava oferecendo para ela. Ela foi até a casa. Porém, ao chegar no imóvel, o suspeito teria usado de força e, sem o consentimento dela, teria puxado ela pelo braço e levado ela para dentro da casa. Nesse momento, o suspeito teria tentado agarrar essa mulher, gente. E ali foram várias tentativas. Até que, depois de um determinado tempo, ela conseguiu se desvencilhar desse rapaz. Ele usou de muita força contra ela, ela relatou isso para a polícia militar. Ela disse que ele tentou manter a relação sexual com ela. Apavorada, ela tentou fugir e conseguiu, gente. O suspeito, segundo ela, ainda teria levantado o vestido dela. Gente, olha só, é importante que nós temos aí as duas versões dessa história. Ela conseguiu fugir da casa. Pode passar, Marcinho, pode seguir para mim. Porque ela conseguiu escapar, só que o homem, segundo ela, teria oferecido R$20 para manter relações sexuais com ela. História sem pé nem cabeça também. Bom, ela escapou, abriu o portão, que ele havia trancado, inclusive, segundo ela, e correu. Foi em direção à casa dela. Chegando lá, ela procurou pelo marido e contou para o marido o que havia acontecido. Consequentemente, o marido dessa mulher acionou o 190 e chamou a polícia militar. A polícia foi até a casa do suspeito, porém ele não estava mais no local. Segundo informações, ele estaria em um outro endereço, na chácara onde ele trabalha, na Serra do Selado. A polícia foi até esse local e lá conseguiram localizar o suspeito. A polícia relatou que a vítima esteve na casa dele, a vítima não, o suspeito relatou para a polícia que a vítima esteve na casa dele para pedir dinheiro emprestado. Essa é a versão dele, gente. Mas que ele não emprestou e que por esse motivo ela teria inventado essa história. Ainda segundo a polícia militar, a vítima e o suspeito foram encaminhados à UPA para o atendimento médico e no boletim, gente, consta que a mulher apresentava escoriações. Em seguida, os dois foram conduzidos até a delegacia da Polícia Civil. Vai saber o que vai acontecer daqui para frente agora, cenas dos próximos capítulos. Mas é muito comum também, É muito comum esse tipo de história aparecendo aqui nas edições do Plantão. Eu falei que tá dando medo ver essa garotada, gente? Os jovens ali, por exemplo, do furto. Hoje de manhã, mais um caso inusitado. Eu tô aqui na imprensa há 13 anos, tô indo para 13 anos agora. E eu não tô lembrado de um caso como esse aqui em Poços de Caldas. Eu não me lembro, já cobri vários casos de sequestro, várias ocorrências inusitadas, mas essa que nós vamos mostrar para você agora
É a primeira vez, eu tentei puxar hoje pela memória lá na Band FM, estava até falando com a Luciana, não consegui me lembrar de um caso parecido com esse. Dependentes químicos interditaram parte da Avenida Vereador Edmundo Cardillo. Isso aconteceu agora pela manhã aqui em Poços de Caldas, uma das principais vias de acesso à Zona Sul, à Zona Leste, as nossas rodovias, a MG 459, a 267, até mesmo o Estado Paulista, né, gente? Até mesmo o Estado de São Paulo. Olha só a quantidade de veículos que ficou parada por causa desses desocupados na manhã de hoje. Por causa desses desocupados da manhã de hoje. De acordo com o coordenador do Serviço de Abordagem Social, o José Amadeu Ferreira, assim que a equipe do Centro Pop chegou à avenida, os dependentes já tinham fugido do local. A polícia militar também foi acionada, mas também não encontraram pelos suspeitos. Gente, olha só, tem imagem que mostra a cara deles. Os objetos que estavam interditando, né, e congestionando o trânsito, olha só, foram retirados da via e o fluxo de veículos seguiu normalmente. Até o momento ninguém foi preso. Nós vamos abordar esse assunto ainda hoje. Pode encher a tela para mim, pessoal, para o pessoal de casa poder acompanhar com mais precisão. Tinha um ônibus ali da empresa de transporte público, o rapaz lá de boné vermelho, de chapéu vermelho, né, estava alterado na beira da pista. Um senhor ali, possivelmente de bem, acompanhando, estava até correndo risco de estar ali ao lado. Você vê que ele estava lá até mesmo tentando conversar ali, não sei por qual motivo. Esse momento não é bom nem chegar perto. Agora, aqueles dois rapazes, né, em atitude suspeita, colocando, né, vários objetos no meio da pista. Eu confesso que eu só vi isso até hoje em grandes centros. Rio de Janeiro, Morro do Rio de Janeiro, quando tem, né? Na Venezuela, o pessoal está acostumado a fazer isso também, mas aqui em Poços de Caldas, eu tentei aqui lembrar de algum caso parecido. Olha lá, o rapaz batia a mão, gritava. Tá complicado aqui em Poços de Caldas. Né? O pessoal do Centro Pop foi lá, mas infelizmente não conseguiram abordar. A polícia também esteve no local, mas, né, eles já tinham ido embora também. Agora, qual o motivo? Por qual motivo eles estariam, né, fazendo isso? Pode voltar comigo aqui. Fica essa pergunta aí, antes de mais nada, ao município, que tem responsabilidade. O Estado tem responsabilidade sobre isso? Tem. Mas o município também tem, porque a cidade hoje está, cheia de moradores em situação de rua. Em cada esquina que você para, você é abordado, principalmente à noite. Eu confesso, não estou me sentindo seguro aqui em Poços de Caldas nos últimos tempos. Contei aqui, já tive que avançar o sinal vermelho há uns 2 sábados atrás, à noite. Eu tive que avançar o sinal vermelho porque eu fiquei com medo da pessoa que veio até o vidro do carro. Ele veio com uma certa violência, inclusive. Ontem eu fiz um comentário aqui com o direito de ir e vir. Daqui a pouco tem um advogado que vai participar com a gente, né? Está na Constituição o direito de ir e vir. Mas até onde, né, o cidadão de bem está tendo esse direito, né, impedido de certa forma. Ali foi nítido, eles estavam impedindo o direito de ir e vir de pessoas que estavam indo trabalhar, inclusive. A polícia militar prendeu um jovem de 18 anos suspeito de tráfico de drogas no Nova Aparecida. Esse caso vem lá da Zona Leste e foi na tarde de ontem. O jovem foi preso durante uma operação antidrogas realizada na rua 7 de setembro. Assim que o suspeito avistou a viatura, ele passou a agir de forma inquieta. E aí, o modus operandi é o modus operandi da moda da bandidagem agora, engolir droga. Eles agora também pegaram as manhas. A polícia vem, Pedrão, eles mandam para a goela, né? Esse aí engoliu uma porção de maconha. O jovem foi abordado e informou que engoliu a droga temendo a abordagem. Mas segundo a PM, a prática é corriqueira, né, gente? Já que o suspeito, esse aí, segundo consta, é conhecido no meio policial por tráfico de drogas. Durante as buscas em um terreno na esquina onde esse rapaz foi abordado, os militares encontraram em um bloco de cimento, estava ali coberto por pedras, mais 66 buchas de maconha. Tá aí a imagem para você que não me deixa mentir. Já com o rapaz, dentro da pochete que ele carregava na cintura, foram apreendidos R$ 164,10. Um pedaço de maconha prensado e um celular também foram apreendidos. O suspeito foi encaminhado à UPA e, na sequência, ele foi lá para a delegacia da Polícia Civil, juntamente com o material apreendido.
E servidores do setor de parques e jardins da Secretaria de Serviços Públicos, juntamente com a equipe do Corpo de Bombeiros, retiraram ontem à noite o enxame de abelhas que estava em uma árvore ao lado da agência do INSS, lá na Rua Goiás. Segundo o Corpo de Bombeiros, a árvore estava com os galhos condenados e cheio de abelhas e marimbondos. Os insetos estavam atacando os pedestres. Ainda de acordo com os bombeiros, para a retirada dos enxames, foi necessário o auxílio de um caminhão, tá aí para você ver, né, com uma plataforma elevatória, certamente do DME, né? E aí foi feita ali a imobilização dos insetos com uma espuma de sofá. Na sequência, um funcionário da divisão de parques e jardins realizou o corte do galho onde estavam as abelhas e os marimbondos. E só na manhã de hoje a árvore foi retirada por completa. No mesmo lugar será plantada uma outra árvore. Também segue em Poços o projeto de arborização com o plantio de mudas produzidas no Horto Municipal. É uma pena, né? Uma árvore tão linda, mas infelizmente está condenado. Ontem o Mauro Barbosa, da Defesa Social, da Defesa Civil, né, foi o convidado aqui do Plantão da Tarde. Ele até havia nos adiantado essa informação, que à noite eles fariam essa intervenção também junto do Corpo de Bombeiros. E está rolando o Outlet na Sertaneja Eletro, o momento perfeito para você aproveitar as promoções e economizar de verdade. Os preços estão imperdíveis com condições de pagamentos facilitados. Toda a loja em 12 vezes sem juros. Ontem eu estive lá na Sertaneja, fui muito bem atendido como sempre, estava bombando a loja, viu gente? Tem smartphone multilaser, olha só, R$ 399,90 em 5 vezes no cartão. Tá barato demais. Essa TV tá linda, ó, Smart TV 32 polegadas, R$ 949,90. Pode dividir em 10 vezes. Tem também essa piscina, olha só, 4.000 litros, hein? Uma piscina grande por R$ 249,90, divide em 6 vezes no cartão. Tem o e-commerce também, casasertaneja.com.br. Esse é o outlet verdadeiro aqui em Poços de Caldas. Agora tem previsão do tempo aqui no plantão. Dia quente em Poços de Caldas e ensolarado também. Bom, essa é a previsão para toda a tarde. Tem possibilidades, mas para o início da noite, de pancadas de chuva a qualquer hora do dia. A temperatura mínima é de 18 e a máxima de 29 graus. A umidade relativa do ar deve variar entre 54% e 95%. Em Ipuiuna, a mínima é de 17 e a máxima de 29 graus. Dia de sol, mas deve chover a qualquer hora. Em Cabo Verde, a mínima será de 19 e a máxima de 30 graus. A umidade relativa do ar varia entre 55% e 99%. E devido aos 17 casos da síndrome nefroneural registrados aqui no estado de Minas Gerais, autoridades de saúde e o órgão de defesa do consumidor estão se mobilizando aqui em Poços de Caldas, ficando proibido, inclusive, a comercialização de qualquer produto da marca Baker. Uma coletiva de imprensa foi realizada ontem à tarde para informar as medidas que estão sendo adotadas na cidade. A nossa equipe esteve lá e você acompanha agora. Esta coletiva foi realizada na tarde desta terça-feira aqui na Secretaria Municipal de Saúde para falar dessa força-tarefa que une diversos setores da saúde local justamente para evitar o agravamento de qualquer problema ligado à cerveja Belo Horizontina. O secretário municipal de Saúde, Dr. Carlos Mosconi, falou um pouco sobre o trabalho desempenhado. Todas as informações possíveis estão sendo repassadas para a população e também para os estabelecimentos comerciais, a fim de que eles possam também tomar as suas providências. E também quero alertar também a todos que a partir de agora nenhum produto da cerveja Baker pode ser consumido em Poços de Caldas. Então eu alerto a população para não adquirir esse produto. Então não deve ser nenhum deles. E também alertar os nossos estabelecimentos comerciais que não vendam mais esses produtos a partir de agora, até que as coisas sejam definidas. Esteve presente também na coletiva o auditor fiscal federal agropecuário André de Paula, que falou um pouco sobre essa fiscalização realizada e até mesmo a proibição da comercialização e consumo da cerveja em todo o território nacional. Todas as regiões de Minas Gerais, né,
e eventualmente de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, que recebem esses produtos, eles estarão sendo fiscalizados quanto à disponibilização da cerveja Baker, qualquer um dos rótulos, para o consumidor, que a partir do dia de ontem está suspensa essa comercialização no território nacional. A coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Juliana Louro, falou um pouco sobre os sintomas que podem trazer a suspeita quanto ao consumo da cerveja que estava contaminada. Se alguém apresentar náuseas, vômitos e dores abdominais associados à diminuição do volume urinário e que tenha consumido alguma cerveja da Baker nas últimas 72 horas, procurar um serviço de atendimento e estar informando que foi feito o consumo. Não necessariamente as pessoas que consumiram vão apresentar, né? É mais uma medida de precaução mesmo, mas se observar um desses sintomas, procurar o atendimento o mais rápido possível. A Vigilância Sanitária de Poços também já inicia uma fiscalização com relação até mesmo ao acondicionamento e até venda desse produto pelos comércios de Poços de Caldas. A população fique atenta, conforme o Dr. Mosconi já orientou, para que não faça consumo ou se souberem de algum tipo de estabelecimento que esteja comercializando, pode fazer a denúncia anônima aqui na ouvidoria da Secretaria pelo telefone 0800 283 0324 para que a gente possa aí tomar as ações necessárias. A Vigilância Sanitária também está à disposição aí da população e dos estabelecimentos para qualquer esclarecimento. O órgão de proteção e defesa do consumidor ainda ressalta que todos aqueles que tiverem adquirido qualquer um dos 21 rótulos da cervejaria Baker pode voltar até o estabelecimento e pedir o estorno, mediante a apresentação do cupom fiscal. Qualquer consumidor que já tenha adquirido e tenha em casa esse produto pode estar levando ao estabelecimento comercial onde foi adquirido, solicitando o estorno do valor pago, obviamente com a entrega da nota fiscal. Imagem Márcio Pinto, reportagem Luiz Felipe Galo. Esse assunto que ganhou destaque, né, nacional, inclusive, né, o foco começou com Belo Horizonte, né, no início com 6 casos, um em Juiz de Fora também, na Zona da Mata, mas é importante, né, saber que a Secretaria de Saúde aqui de Poços de Caldas está atenta também a essa movimentação. Vamos lá para a Drogaria Americana, porque essa semana tem o produto da semana, é o ômega 3, viu gente? 120 cápsulas do ômega 3 por R$ 14,99, está muito barato, R$ 14,99, 120 cápsulas de ômega 3 na Francisco Salles, na Remígio Prézia, na Assis Figueiredo e também na Avenida João Pinheiro. Drogaria Americana, a rede de farmácias do seu jeito. Gente, tem entrega em 3714-8363, taxa única de R$ 5,00 para toda a cidade. Olha só, no próximo bloco você vai ver que um motorista de uma ambulância que seguia para Poços de Caldas morreu em um acidente na BR-459 na manhã de hoje. Eu falo dessa história daqui a pouco no plantão. Estamos de volta, boa tarde para você que chega agora aqui na TV Plan. Agora tem destaque os principais portais de Poços da região e também do estado. Comigo! Olha só, gente, Mantiqueira, Poços continua sem receber as doses da vacina pentavalente. O município tem tentado, mas estamos, né, dependentes do governo federal. Não tem como nesse momento, infelizmente, é preocupante. Destacando também aqui como matéria de capa, Cerveja Baker, Ministério da Agricultura e Vigilância Sanitária estão em alerta em Poços de Caldas. Gira para mim mais um destaque, vamos até Andradas agora. Ação policial, Polícia Civil e Militar apreendem armas de fogo em operação em Ibitura de Minas. E o caso de São João da Boa Vista, hein, gente? Nossa vizinha São João da Boa Vista, tem muita gente assistindo o plantão em São João da Boa Vista também. Um homicídio, né, que ninguém entendeu até agora. 2 corpos são encontrados em uma casa em São João da Boa Vista. A vítima, um homem de 56 anos e uma mulher de 42 anos, tinham marcas de perfurações e estavam na cama. A informação, né, que nos chega é que esses corpos estariam há aproximadamente 2 dias no local, já inclusive em estado de decomposição. Mais um destaque para mim.
Vamos para a capital mineira agora, Jornal Tempo. Olha só, a cerveja contaminada pode ter feito segunda vítima. Tem um alerta aqui, gente, em cima, olha só, a diretora da Baker confirma recall e pede que o consumidor não beba a cerveja Belo Horizontina, que é a cerveja, né, que foi identificada lá naqueles lotes. Uma mulher de Pompeu morreu com sintomas da intoxicação após consumir a bebida. E aí fica aquela preocupação. Gente, antes de girar a notícia aqui, deixa essa matéria, porque olha só, uma boa notícia aí para o trabalhador, né? Salário mínimo terá reajuste, né? Dos 1.039, ele passará depois da MP, lembrando que o presidente tem que sancionar ainda, né? Dos 1.039 para R$ 1.045, teremos ainda mais R$ 6 de aumento, isso já a partir de fevereiro. Mas o destaque, ó, pela alegria, mais R$ 6, que coisa bacana, né? O salário hoje é para estar R$ 4.000, né? Se fosse para seguir a inflação, né? Vamos lá, gente. Hoje em dia, o Pedro tá alegre comemorando lá os R$ 6, dá para tomar uma. Dá para comprar um pacotinho de bala. Não bebam a Belo Horizontina. É o que pede, né, a própria fabricante da cerveja e também o Ministério da Saúde. Já também, né, em clima de carnaval, Belo Horizonte promete movimentar R$ 1 bilhão nesse carnaval. R$ 1 bilhão nesse carnaval. Belo Horizonte, né, depois da chegada do prefeito Alexandre Calil, ele conseguiu, de certa forma, juntamente com a equipe de cultura e turismo lá da capital, mudar o patamar carnavalesco de BH. Eles conseguiram, né, trazer de volta o carnaval de rua, que foi muito famoso na década de 60 em BH, depois acabou se perdendo e nessa gestão realmente o carnaval lá mudou de patamar. Gente, olha só, Mineiro chega com o Cruzeiro indefinido. O Cruzeiro não contratou ninguém até agora, né? Hoje pela manhã já saiu que o Dedé também já foi demitido, o Cruzeiro rescindiu com o zagueiro Dedé. Outros jogadores entraram na justiça pedindo também a rescisão de contrato. Haja vista que na semana passada, né, o proprietário da rede de supermercados BH acabou emprestando dinheiro para o Cruzeiro pagar, né, os 3 meses de salário, porque muitos já estavam entrando na justiça e conseguindo a liberação do passe sem pagar nada. É uma crise tremenda que vive o Cruzeiro. Mais um destaque para mim, o último de hoje. Estado de Minas, Baker, não bebam a cerveja Belo Horizontina, também é o mesmo tema. A fabricante confirma a presença de substância tóxica e vai revisar todas as etapas de produção. Falando também aqui, né, uma outra morte suspeita registrada em Pompeu. Vem comigo aqui. Uma operação conjunta entre a Polícia Civil e Militar deu o que falar, hein? Nessa operação foram apreendidas 2 armas de fogo e diversas munições, vários materiais ilícitos no município de Bitura de Minas. Olha aí. Muita munição realmente, hein? Tá aí a Polícia Civil e a Polícia Militar tá lá. Meu grande amigo, o tenente, né? O Tenente Cristiano, hoje lá fazendo um trabalho sensacional lá no município de Andradas. A operação teve como objetivo cumprir mandados de busca e apreensão domiciliar que foram expedidos pelo juiz da comarca de Andradas. Em 2 residências na zona rural, os alvos da operação, né, foram apreendidos 2 armas de fogo, uma garrucha calibre 38, munições intactas, uma espingarda .36, também municiada, e 146 munições intactas de diversos calibres, entre elas 6 de calibre restrito por ser munição de guerra, diversos cartuchos vazios e apetrechos, além de ferramentas utilizadas na fabricação artesanal de recargas e munições também foram apreendidas. O dono do material não foi localizado, sendo as armas de fogo e as munições apreendidas e encaminhadas para a delegacia de Andradas. Aí a operação, né, tirando aí de circulação pelo menos esse armamento. E a polícia certamente vai chegar nos donos dessas munições e dessas armas. 4 filhotes de cachorros foram encontrados abandonados no trevo de São Bento de Caldas. Os animais foram resgatados pelo Adriano Parabólica, ele que é lá de Santa Rita de Caldas, lá do jornal Capela, e eles estão, né, na baia do complexo disponíveis. Olha só, gente, que belezinha, né? Como que tem coragem de soltar um animalzinho assim? O suspeito por ter abandonado os cães não foi localizado. Como que tem coragem, né?
Um jovem morreu após receber uma alta descarga elétrica quando estava trabalhando em uma fritura de batatas em Ipuiuna no início dessa semana. Segundo informações da Polícia Militar, o jovem, teria escorregado, ele teria caído e bateu com uma das mãos de uma máquina conhecida como centrífuga. Ele acabou levando um choque e desmaiou no local. O jovem foi socorrido por populares e encaminhado à Santa Casa de Ipuiuna, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo da vítima foi trazido ao Instituto Médico Legal aqui de Poços de Caldas para ser periciado. Ele já foi sepultado em Ipuiuna na tarde de ontem. Olha lá a imagem do Branco Procópio, está sumido, meu grande amigo da imprensa de Ipuiuna. Um motorista de uma ambulância que seguia de Itajubá, sentido Poços de Caldas, morreu em um acidente na BR-459 da manhã de hoje. A ambulância seguia com 2 pacientes até a Santa Casa. Porém, como você vê na imagem, ela se envolveu em um acidente entre Piranguinho e Santa Rita do Sapucaí. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motorista da ambulância, Paulo César da Silva, de 45 anos, morreu no local do acidente. Os pacientes ficaram feridos. Ainda segundo a polícia, a ambulância foi atingida por um caminhão-baú que seguia no sentido contrário. O motorista do caminhão não se feriu e relatou à polícia que a ambulância seguia com o farol alto pela rodovia e que ele não se lembra do que teria acontecido na verdade. Tragédia, hein? Agora tem cotação do café aqui no plantão. O mercado cafeeiro fechou o dia em alta. A saca do tipo 6 bebida dura ficou cotada a R$ 485, variação positiva de R$1. No mercado futuro com vencimento em março de 2020, a saca de 60 quilos também fechou o dia em alta, cotada a $134,50, variação positiva de $2. Agora é o momento de acionar você, plantonista. Hoje nós vamos conhecer a luta de uma família Poços Caldense. Aliás, eles vêm enfrentando uma barra. A pequena Lívia, de 5 anos, foi diagnosticada recentemente com uma doença rara. A Lívia vai ter que ser submetida a uma cirurgia de risco. Só que para isso só pode acontecer se a família conseguir arcar com os custos. E olha, gente, não é nada barato. Equivalente a R$50 mil. Amigos e familiares estão promovendo um bingo e também uma vaquinha virtual. Angélica Zukauskas esteve na casa da Lívia e conta tudo para você. A Lívia está aqui do meu lado, porque a gente vai contar um pouquinho da história de vida dela. A Lívia recentemente foi diagnosticada com uma doença chamada Chiari tipo 1, que é uma má formação em uma parte do cérebro. E por conta do Chiari tipo 1, ela também acabou desenvolvendo uma segunda doença, que é a seringomielia. Mas quem vai contar melhor essa história pra gente é a Luciana, que é a mamãe da Lívia, e vai contar pra gente que esse diagnóstico vocês descobriram, a família descobriu bem na véspera do Natal de 2019. Como é que foi esse momento pra vocês? A Lívia não sente nada por enquanto, ela não tem sintomas relacionados à doença, mas porque foi diagnosticado a tempo. Então, pra gente descobrir isso na véspera do Natal foi um susto, um baque pra toda a família, né? Essa doença, infelizmente, não tem tratamento. Falar, vamos fazer isso, tomar tal remédio. Não, o tratamento é a cirurgia, que é para tentar paralisar, porque se trata de uma doença degenerativa e progressiva, então a tendência é evoluir. Antes da gente continuar conversando sobre essa forma de tratamento, nós conversamos também com um pediatra, um médico pediatra aqui de Poços de Caldas, para a gente entender, a parte técnica dessa doença, o Chiari tipo 1. A parte de baixo do nosso cérebro é chamada cerebelo, é a área relacionada ao equilíbrio. Então, no orifício onde termina o cerebelo e começa a medula, seria a base do crânio, esse orifício chamado de cisterna, digamos assim, ele é um pouco mais largo e o cerebelo cai para baixo, ele se projeta para baixo. Nós dizemos hernia, como se fosse uma hérnia. Consequentemente, vai haver ali uma compressão, porque o líquido, quando ele começa a circular comprimido, comprimindo a inervação. Ele traz transtornos de diversos tipos, engasgos, dores musculares, dificuldade de locomoção, dificuldade de manuseio com as coisas, E ocasionalmente forma-se ali uma bolsa de líquido dentro
medula espinhal naquela área, que é chamada siringomielia, né? E ali não cabe mais nada, porque é um tubo fechado, protegido por ossos. Então começa a empurrar a inervação de uma maneira progressiva, exigindo que se façam intervenções, né, corretivas. E a gente observa que é uma doença bem complexa, por isso que a mamãe, né, na luta aí para ajudar sua filha, tem feito várias pesquisas e você acabou descobrindo que existe até uma cirurgia menos invasiva que não causaria tantas sequelas, né? Como é que foi essa descoberta? Então, daí pesquisando pela internet mesmo, eu descobri que em Barcelona tem um instituto que chama Instituto Arnald Chiari, que só trata essa doença. E lá eles fazem o procedimento cirúrgico por um procedimento menos invasivo. Para eu enviar a Lívia para lá, para a gente ir para Barcelona fazer isso, é muito alto custo. E pesquisando, eu descobri que em São Paulo tem um médico que faz esse procedimento. Então ontem nós estivemos em São Paulo, ele olhou os exames da Lívia, avaliou a Lívia, tudo. Ele falou que é possível fazer sim. Agora, em média, aí, quanto que você acha que vai ser o custo de tudo, em geral? Em média, juntando a parte hospitalar e a parte de honorários médicos que eu vou ter que pagar, despesa de ida e vinda, é de 50 mil para lá. O valor exato certinho ainda não tem, que eles pediram 3 dias para me confirmar, que eles estão cotando com o hospital, tudo certinho. Mas ela já me adiantou, falou, mãe, em torno de 50 mil. E é inviável para vocês hoje arcar a família com esse custo todo? Ah, sim, porque olha para você ver, o pai da Lívia, ele é autônomo, ele mexe com pintura. Eu sou auxiliar de educação inclusiva na prefeitura, então a gente não tem de onde tirar, realmente, né? Tem carro, sim, mas é alienado, então não tem nem como vender um veículo, nada disso para estar suprindo essa necessidade no momento. E é por isso, Paulo Marcelo e plantonistas, que nós estamos aqui, porque agora nós vamos divulgar algo muito importante. Amigos e familiares estão se mobilizando e já tem uma data, né? Já está tudo organizado. Vai ser realizado um bingo em prol do tratamento da Lívia. Sim, a gente até queria agradecer, né, todos os envolvidos, o pessoal da igreja, a comunidade em geral, que está assim, abraçaram mesmo a causa da Lívia, o pessoal aqui da Zona Sul, todo mundo abraçou essa causa e estão nos ajudando muito. Então a gente queria convidar todo mundo, né, Lívia, para ir lá no seu bingo, para ajudar a gente, né, se divertir e ajudar. E também nós temos uma vaquinha online que está sendo divulgada na internet, na minha página do Facebook, de vários amigos, várias pessoas envolvidas. Então, assim, a gente também queria estar divulgando essa vaquinha para ajudar e o bingo evento. A sua rede social, o Facebook, tá como Luciana? Como é que tá lá para as pessoas procurarem? Tá o Wallace Luciana Santos. Tá certo, então só reforçando, dia 9 de fevereiro, às 2 horas da tarde, na Escola Padrão, aqui na Zona Sul, um bingo especial para ajudar no tratamento da Lívia. Como sempre, Paulo Marcelo, plantonistas, nós estamos de plantão. E ontem eu fiz um comentário aqui no plantão, porque nós temos, vamos pegar aqui o censo do IBGE, 167 mil habitantes. Eles precisam de 50 mil, pouco mais, pouco menos, talvez um pouco mais que isso. A mãe já foi atrás, descobriu esse médico, esse especialista que faz essa cirurgia, que só é feita, né, em um outro local do mundo, que é na Espanha. Ela conseguiu um profissional, né, que realiza esse procedimento em São Paulo, mas os custos, segundo a mãe, né, ultrapassam aí os 50 mil reais. Ontem eu fiz um desafio aqui para os plantonistas. Poços de Caldas tem 167 mil habitantes. Se cada um for até essa vaquinha virtual e doar R$1, eu fiz esse desafio aqui ontem. Se cada um doar R$1 não vai mudar a nossa vida, gente. R$1 não vai mudar a minha vida. Não vai mudar a sua também. Se a metade da população fizer essa doação, essa família vai conseguir proporcionar esse tratamento para a pequena Lívia. Eu já fiz a minha doação ontem e eu espero que você possa colaborar também, com R$1 que seja. Poços Caldense, ele é bom de coração. E eu sei que vocês vão fazer a diferença na vida da Livinha, tá bom? Olha só, gente, eu quero falar da Oral Sim Implantes, porque esse começo de ano é o momento de mudar o sorriso, começar o ano com o pé direito e com o sorriso. O sorriso abre portas, não é isso? E através de um tratamento com implantes dentários, da número 1 implantes dentários do Brasil, que isso fica mais fácil. A Oral Sim Implantes está esperando por você. Ligue agora no 3114 0300. É ano novo e atitude nova. Faça a diferença, plantão.
plantonista, vá pessoalmente na Correia Neto 430, pode falar em nome aqui do Paulo Marcelo, porque a condição é diferenciada para você. Ou então ligue 3114-0300. Eu volto daqui a pouco para falar que Poços de Caldas vai sediar novamente as gravações para o filme da Turma da Mônica. Aliás, as gravações já começaram e tem também a nossa entrevista. Até já! De volta. Olha só, já chegou na Artipel o maior volta-às-aulas de Poços de Caldas e região. São 2 mega lojas aqui no centro esperando por você. É variedade, conforto e atendimento personalizado. Lá você encontra 100% da lista. É a garantia de melhor preço. E você ainda parcela em 10 vezes sem juros no cartão. Tem condições especiais para você, hein? Pensou em volta-às-aulas? Pensou em Artipel? Assis 674, Rio de Janeiro 121. Lembrando que o atendimento no mês de janeiro é até às 8 horas da noite. Segue lá no Instagram, @Artipel Papelaria. Desde o início do mês, a Turma da Mônica segue aqui na cidade. Isso mesmo. É a gravação do segundo longa que desta vez se passa na escola e marca a passagem da infância para a adolescência dos personagens. Mônica, Cascão, Cebolinha e Magali vivem grandes aventuras em diversas locações pela cidade, passando pelo Colégio Municipal Dr. José Vargas de Souza, a Escola Estadual Davi Campista e também as praças e parques. Essas imagens já são de agora, viu? Já são das gravações recentes. Né? Esse filme vai ser exibido em todo o país ainda esse ano, possivelmente no final do ano. E tem muitos personagens aqui de Poços de Caldas, né? Figurantes também participando. Olha só, essas gravações, essas fotos foram de ontem. Que bacana, gente. Poços de Caldas entrando nesse cenário também do cinema. Com base em 3 artigos da Lei de Abuso de Autoridade, aprovada pelo Congresso e sancionada pelo Presidente da República, instituições policiais de todo o país estão suspendendo a divulgação dos nomes e das imagens de presos em ações de rotina ou operações. Agora, passam a ser crimes, ações que até então eram consideradas infrações administrativas ou atos ilícitos, punidos no âmbito civil. A lei entrou em vigor no dia 3 de janeiro em todo o país. Para falar sobre a nova lei, eu recebo agora o advogado criminalista, Dr. Tiago Félix. Boa tarde, bem-vindo ao plantão, Dr. Tiago. Boa tarde, obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos. Causou uma polêmica danada, né, a chegada dessa lei. Percebi até mesmo em alguns, né, membros da própria polícia, agora um pé atrás ali, um medo até com relação a essas divulgações. Essa lei, ela veio para mudar realmente esse segmento? Eu acredito que foi uma grande vitória essa lei, mas também ela pode prejudicar muito os policiais, porque eles ficam um pouco frustrados, né? Hoje, para não poder estar esclarecendo a população, né, falando do preso, porque querendo ou não eles fazem o esclarecimento. Aí hoje isso já não pode, né? Não pode levantar o rosto do preso na hora que ele está de cabeça baixada, não pode mostrar nenhuma parte. Então isso aí acabou prejudicando um pouco a área da Polícia Militar, Polícia Civil, e os magistrados também hoje também vão estar sendo penalizados. Os magistrados também estão na mira, digamos assim. Sim, a maior parte que pode ser, que está na mira é Polícia Militar, Polícia Civil, os magistrados, né, mas todo servidor público, que são os agentes públicos, né? Então vão ser os agentes públicos hoje. É claro que a gente não pode colocar 100%. Tem gente que realmente é profissional que abusa realmente da autoridade. De certa forma, isso passa uma tranquilidade também. Sim, passa uma tranquilidade, mesmo porque você pode estar numa blitz e um policial acabar te agredindo, acabar falando, você está nervoso ali, o policial acaba te tratando mal, acaba te ofendendo. Então, eu acredito que essa lei vai vir vai prejudicar o mal policial, o mal político, o mal magistrado, o que age no abuso de autoridade. O senhor avalia como um avanço ou como um retrocesso a chegada dessa lei? Eu acredito que foi um grande avanço, ainda mais na parte da prerrogativa dos advogados, porque criminalizou uma coisa que nós sofremos muito com isso. Muitas vezes nós vamos visitar um preso e não podemos entrar. Ele fala, não pode entrar. E nós temos a prerrogativa de poder entrar mesmo sem procuração no presídio, a qualquer momento, e mesmo se o preso estiver, como se fala,
incomunicável. Então nós podemos estar... O advogado tem isso. Ele tem essa prerrogativa, essa é a prerrogativa nossa. Várias vezes, teve cliente que eu fui em Passos visitar, eu tive que ir ao juiz, na vara criminal, pedir uma autorização para eu conseguir entrar no presídio, porque eles não estavam me autorizando. Só com autorização judicial nesse caso especificamente falando. Aí agora, como criminalizou isso, acabou. Entendeu? Já era prerrogativa nossa, agora é crime, então pode ser punido. Então, se eu chego numa delegacia e quero ver o inquérito, muitas vezes eles seguram um pouco o inquérito, a não ser que esteja em investigação, né? De um sistema de investigação, aí nós não podemos, interceptação telefônica, mas o inquérito, então, muitas vezes eles seguram, o delegado não está aqui, não está ali, e muitas vezes a gente precisa de ter acesso ao inquérito para poder dar uma defesa digna ao meu cliente. Aí acontece de barrar, agora também criminalizou. Então, algumas prerrogativas, tanto para o cidadão, é ótimo isso, porque eu posso resguardar o seu direito. Então, eu não preciso de ter medo do magistrado me mandar me prender. Entendeu? Então, nós temos algumas prerrogativas que não podem ser banalizadas, como eram antigamente. Então, eu acredito que foi um grande avanço para a população também, algumas desses artigos. Vamos lá, eu tenho perguntas aqui. O Otávio Dominguete, é isso? Ele mora no Jardim Bandeirantes. Oi, Otávio, boa tarde, bem-vindo. Ele pergunta, o que mudou na lei ficou mais... ela beneficia ainda mais os criminosos? Essa é a pergunta dele. Não, a lei ela dá dignidade para cada setor, né? Vamos dizer. Então, se eu cometo um crime, eu não posso divulgar a minha imagem antes do trânsito em julgado, porque muitas vezes um acusado de estupro não estuprou. Aí divulgou a imagem, ele quase morre na cadeia. Então foi mais ou menos para suprir essa necessidade. Muito bem, mais uma pergunta. A Maria Marquesa Toledo está aqui no centro da cidade. Ela pergunta, as autoridades não podendo divulgar mais os nomes e imagens dos suspeitos, elas acabam favorecendo a ação delituosa. Eu recebi diversas mensagens quando foi no dia 3 que a lei foi sancionada. Dia 3 sancionou. Foi uma das primeiras coisas que o presidente fez nesse início de ano, no dia 3 de janeiro. E mandaram perguntas até assim, mas espera aí, se eu não conheço o criminoso, tem a questão dele não ter sido culpado ainda, ele não foi condenado ainda. Né? E isso realmente tem que levar em conta. Porque muitas vezes pode ser você ali, que às vezes está sendo acusado de um crime que o senhor não fez e divulga a sua imagem para te prejudicar. Então, acaba ficando... Eu acredito que ficou certo. Ficou certo, tá bom. Vamos lá, a Gisele Alves está no bairro Santa Augusta. Ela pergunta, uma vez que as pessoas conheçam o suspeito de um delito e uma de se proteger, eu não entendi muito bem essa pergunta dela. Volta como para ela mim. vai se proteger, né? Como que a pessoa vai se proteger se ela conhece o autor do delito? Não, ela pode fazer uma denunciação. Ela pode fazer uma denúncia? Ela pode fazer uma denúncia. É igual o senhor estava falando, que teve que ultrapassar o sinal, né? Por conta que ficou com medo de ser assaltado ali. Mas muitas vezes, o que aconteceu? Então, se o senhor for multado, você tem que fazer o boletim de ocorrência. Entendeu? E se eles tirarem foto, então eles juntam, porque quando tira a foto, é uma foto um pouco panorâmica. Então vai conseguir ter o acesso. Então você fica resguardado. Uma dessa consegue até se livrar da multa. Sim, consegue. Aí na hora do recurso, o senhor envia toda a documentação, o boletim de ocorrência, mas tem que ser depois que já se ultrapassou, vai na delegacia. Está na Constituição, né, doutor Tiago? Até falei, o direito de ir e vir, né? Sim. Mas a senhora acompanhou ali há pouco também. Hoje fizeram uma barreira no meio de uma rodovia importantíssima que liga Poços, né, as principais rodovias de São Paulo e Minas Gerais também. Eu confesso que jamais, acompanhei um caso desse aqui em Poços de Caldas. Isso fere o direito de ir e vir também das pessoas? Sim, fere sim. Hoje está muito complicado como se diz,
esses bêbados, esses moradores de estação de rua, tem marginalizados, né? Eu acho que teria que ter uma segurança maior do Estado mesmo para com eles, né? Para tirar, porque imagina se passa um caminhão em cima do negócio desse aí, quando começa acidente. E já aconteceu, né? Já teve casos assim fora daqui. A Mariana Assis está no bairro Santa Maria, ela pergunta quais são as punições em caso de divulgação. São detenções, né? De 6 meses a 2 anos. 6 meses a 2 anos. 6 meses a 2 anos. As penas dessa lei é 6 meses a 2 anos e de 1 ano a 4 anos. E o funcionário pode perder o cargo também? De detenção mais multa. O funcionário, para ele perder o cargo, ele tem que ser reincidente. Então ele teria que cometer 2 vezes o mesmo crime e com o dolo específico. Essa lei não adianta de nada se não tiver o dolo específico. O que seria o dolo específico? São 5 requisitos para ter o dolo específico desta lei que eles colocaram no seu parágrafo 2º, que tem que ser para prejudicar outra, então o agente público tem que estar querendo prejudicar outro, benefício próprio, benefício de terceiro, por mero capricho ou por satisfação própria. Se não enquadrar em nenhuma dessas, não pode ser condenado por crime de abuso de autoridade. Então, tem um certo respaldo. Se o agente agiu de forma certa, se o policial agiu de forma certa, entendeu? Não tem como ele ser criminalizado se ele agiu com dolo. Tem que provar o dolo. E tem que provar o dolo. Tem que ser o dolo específico. Um desses 5 motivos. Então, se não tiver nenhum desses 5 motivos, não existe o crime de abuso de autoridade. Muito bem explicado. Rafael, última pergunta. O Rafael Barcelos está na Vila Líder. Olha só, obrigado, pessoal da Vila Líder. Olha só, a pergunta dele é interessante. Já a imprensa pode continuar divulgando o rosto e o nome dos suspeitos? Quem não pode deixar divulgar é o agente público. Porque a lei de abuso de autoridade é para o agente público, então ele não pode autorizar. Ela não fere a lei da imprensa, por exemplo. Agora, se porventura a imprensa ali conseguiu alguma coisa, aí sim, mas o agente público não pode autorizar isso, porque fere o princípio dele da liberdade de imagem. Imprensa, o direito de sigilo da fonte também, que nós temos, e por aí vai. É isso aí. Muito bem. Eu quero agradecer o Dr. Tiago pela participação. Obrigado. Super bacana. Nós vamos falar mais vezes ainda em 2020, eu tenho certeza disso. Muito obrigado, até a próxima. Obrigado você. Tá bom? Ô, gente, 7 horas da noite, tem Plantão 47 ao vivo. Eu espero você. Até lá.